Vamos conhecer 2 projetos de educação infantil que valorizam a cultura afro-brasileira. Nossa viagem começa em Salvador, na escola Mãe Hilda. E em Tijuaçu, no semiárido baiano, vamos ver como um lobisomem muito conhecido na região foi parar na sala de aula. Bairro da Liberdade, Ladeira do Curuzu, berço do Ilê-Aiê, um dos mais tradicionais blocos do carnaval baiano. E berço do Ilê-Axé de Tolu, o terreiro de candomblé comandado há mais de 60 anos por Mãe Hilda dos Santos. Do terreiro nasceu a escola Mãe Hilda. Quando Mãe Hilda funcionava o terreiro, tinha as filhas de santo que iam para lá ajudar nas festas. Só que os meninos não tinham como estudar, não tinha tempo, porque toma tempo, o pessoal fica recolhido lá para fazer essas atividades lá do terreiro. Visitar o terreiro e entrevistar Mãe Hilda foram atividades desenvolvidas pelos alunos. Lá tem o orixá, tem o erê. A história da escola foi um dos assuntos da conversa com Mãe Hilda. Como começou a escola Mãe Hilda? Não é por causa de vocês, precisava de um lugar para estudar, uma escolinha. Aí eu fiz. Quando a mãe vai trabalhar, quando vinha para a obrigação, ela aprendendo aqui as coisas da religião e vocês no colégio estudando. A escola Mãe Hilda surgiu no final da década de 80 e tem um currículo diversificado. Não é porque só ela nasceu dentro do terreiro de candomblé que a gente trabalha só a proposta, só a parte da religião. A gente também trabalha, como as outras escolas estaduais trabalham, português, a matemática, e trabalha também a religião quando tem assim, sempre na época que tem festa, ou senão naquele mês a gente sempre trabalha um orixá. Mãe preta, 60 anos de fé, dos quais destinados ao culto do candomblé. Pais, mães, filhos, avós, netos. Várias gerações em torno de uma história, a do lobisomem, que vira e mexe, reza a lenda, aparece em Tijuaçu, distrito do município de Senhor do Bonfim, a mais de 370 quilômetros de Salvador. Me falaram muito aqui do lobisomem. O lobisomem? A senhora já ouviu falar dessa história? Vi. Eu mesmo vi ele. Daí era moça. Ia daqui pro alto, mas meu cunhado e o namorado. E a minha irmã. Mas a minha irmã na frente e eles dois atrás. Quando nós via, aquele cachorrinho chegou nos pés dela. Ela com o menino no ombro. Pagão, no outro dia que ia batizar o menino. Também que eu fui na casa de uma vizinha, a lua estava meio bonita. Quando eu cheguei assim, embarcando no caminho, lá vinha o bichão, que é um fedor feio. Digo, valendo, tinha uma moita grande, eu pulei em 2 moitas. Mas ele não me comeu não, fedorzão, cabeludão, que assim, cabelo assim de jegue de animal, não sabe? A minha avó contava quando era pequena que o lobisomem, as crianças que eram pagãs, eles corriam atrás, o lobisomem corria atrás das mães. A história que acompanha a professora Aurenice desde a infância foi parar na sua sala de aula. Na noite que ele se transformou, na noite que ele completou 13 anos de idade, ele se transformou em um lobisomem. O lobisomem, apesar de muito conhecido na comunidade remanescente de Quilombo, ainda assusta os pequenos ouvintes. Porque ele come gente. Ele pega com a mão bem grande e fica pegando o menino na blusa. Da imaginação para o papel, o lobisomem ganhou forma e, com a ajuda da tecnologia, ganhou vida. Para o coordenador de educação infantil das escolas da região, valorizar as tradições orais da comunidade é fundamental no processo educativo. E numa comunidade quilombola, a gente sabe que o acesso à escolarização para as comunidades negras, para o povo negro, sempre foi assim, muito restrito. Então, o domínio maior que eles tinham, eis porque a oralidade surge aí como uma questão ímpar, porque o domínio que eles tinham era sempre o domínio da oralidade. E esse domínio oral, quando ele não é passado das gerações mais recentes para as gerações mais recentes, pelas gerações que as antecederam, vai acontecer o quê? Essa história se perde.
Patrícia, eu queria aproveitar esse vídeo que a gente acabou de assistir para fazer a pergunta da Elisete, da TV Escola de Posse. Obrigada, Elisete, pela sua participação. Ela diz que é muito interessante esse programa sobre valores afro-brasileiros na educação infantil, diz que é extremamente importante um trabalho voltado para a não discriminação e para a valorização da cultura afro-brasileira e não vê nenhuma resistência por parte das crianças da educação infantil em relação à proposta. Porém, para os professores é preciso um trabalho de sensibilização e, ao mesmo tempo, uma rica bagagem metodológica para o trabalho em sala de aula. Pede sugestões nesse sentido. A gente acabou de ver um vídeo aí que mostra uma atividade, né, que pode ser proposta, como a Zoilda já também exemplificou. Que outras você veria, ou que outras situações você poderia sugerir para a Elisete? Então, Elisete, na verdade você tem razão, né? É preciso formação para os professores, mas também nós não podemos esperar que essa formação aconteça de fato para começar um trabalho. Então, a proposta dessa série, desse programa, inclusive, é apontar esses caminhos, né? E eu vou comentar um pouco o que esse vídeo apresenta, né? Que, na verdade, são duas situações de valorização da cultura e da história, do patrimônio cultural e das tradições de um povo, né? No caso específico aí da Bahia. A primeira delas, e eu acho que isso é possível fazer em todo o Brasil, é essa situação de levar pessoas da própria comunidade para dentro da escola, de preferência pessoas mais velhas, representativas e que têm muito a dizer para as escolas, né? Muito a dizer da sua cultura, dos seus grupos de referência cultural. No caso aí foi Manhilda, mas pode ser em Minas Gerais, por exemplo, algum representante do Congado, no Maranhão algum representante do tambor de crioula e por aí vai. Então levar as pessoas da comunidade para dentro da escola é um bom trabalho, né? Principalmente com crianças pequenas, porque elas têm esse interesse muito grande em ouvir as histórias, e você ouvir as histórias das pessoas que sabem contá-las de uma forma bem bonita é muito interessante. E a outra é essa das histórias, das lendas, né? No caso aí específico, a lenda do lobisomem. Cada região vai ter uma. Eu me lembrei que entre as comunidades indígenas de Minas Gerais, os Chacreabás, tem a lenda da onça Iaiá. Eles têm medo da onça, já viram ela milhares de vezes. Então, você pode levar também essas histórias para a sala de aula, recontar, pedir para as crianças recontar essas histórias, né? Desenhar essas histórias, representar essas histórias. Então, esse também é um bom caminho para começar um trabalho. A participação agora é da Margarete de Goiás. Olá, Margarete. Olá, boa noite, Bárbara, senhores especialistas, professores, colegas de todo o Brasil. Eu faço a pergunta em nome de Ismênia, Patrícia e Elaine, do NTE de Anápolis, da TV Escola. Eu sou professora do Pró-Infantil. A valorização cultural surgirá após a própria aceitação do negro no meio cultural. Com base nessa afirmação, devemos então trabalhar a árvore genealógica na educação infantil para representarmos que não há raça pura e demonstrarmos que somos todos afrodescendentes? Boa noite, obrigada. Muito obrigada, Margarete, pela participação. A Zoilda, então. Eu até gosto dessa ideia de que somos todos afrodescendentes, né? Até se prove o contrário, o primeiro ser humano surgiu na África. Então, a partir daí, isso é confortável e nos potencializa como negros e como negras, como afrodescendentes. Então, essa ideia é muito interessante, como também fazer essa trajetória, né? De onde eu vim, olhar de onde para onde você veio e sinalizar para onde você vai. Então, conversar, saber quem foi meu avô, meu bisavô, saber as histórias das famílias, quanta história nossas famílias têm, né, a contar, a compartilhar, e que muitas vezes a gente valoriza, supervaloriza só o que está no livro, e esquece que ali do meu lado ou dentro de mim tem um mar de histórias a ser ouvido. E outra coisa que eu queria trazer da pergunta de Anápolis,
né, que a Eliane respondeu, eu queria só destacar um ponto. Você, quando a gente diz, está discriminando, você sabia, por exemplo, a gente sabe que tem uma lei do Lavoisier que diz, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Aí se você vai para os valores civilizatórios africanos, aí você vai ver o princípio do axé. Que é o princípio do axé? O princípio da transformação. E o que é esse princípio da transformação? Nada se cria, tudo se transforma. A vida está em movimento constante. Se você não souber que existe esse princípio do axé, que faz parte dos valores civilizatórios afro-brasileiros, você só valoriza a dimensão do Lavoisier, a dimensão eurocêntrica, e esquece dessa riqueza. Então, não é discriminar, não, é conhecer para não excluir. Então, é diferente essa valorização que a gente está propondo. Não é para você dizer que é melhor ou pior, é dizer, olha, existe um universo que eu desconheço. Então, isso é importante de se trazer. A participação agora é do Cirlei, de Santa Catarina. Boa noite. Nós estamos aqui no teleposto de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, com um grupo de 19 professores. Então eu vou fazer a minha pergunta através deles. Sendo que o tema de hoje é a presença afro na educação infantil, gostaríamos que os professores nos dessem sugestões de como lidar com as diferenças entre as crianças quanto a questão de origens, e principalmente como lidar com as crianças que vêm de casa com preconceitos em relação à questão cor, quando se sabe que a presença europeia no sul do Brasil é marcante. Obrigada. Obrigada, Cirlei. Você é a Cirlei. Muito obrigada pela participação. É claro que eu não preciso repetir aqui, é bom falar. O pessoal de Santa Catarina, liguem mais vezes. É bom ouvir vocês aqui no programa ao vivo. Obrigada, viu? Eliane. Tá. Eu gostaria de começar apresentando a linha de produção do Ministério da Educação sobre educação para as relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas. O Ministério da Educação está investindo em uma linha que trata especificamente da educação antirracista. Nós já temos 4 novos livros que foram produzidos e estão sendo distribuídos nas escolas. Ou melhor, estão sendo distribuídos nas secretarias estaduais e municipais de educação e também em organizações não governamentais que trabalham com direitos humanos. Vale salientar que este material está no site do Ministério da Educação e é possível que as secretarias de educação façam uma parceria com o Ministério da Educação e reproduzam esse material e possam então distribuir para todos os profissionais de educação. E nestes materiais nós temos vários artigos, vários estudos e pesquisas que vão ao encontro da necessidade dos profissionais de educação para a implementação de uma educação antirracista e também de uma educação antissexista. E aí, eu entendo que a questão de educar a criança para a igualdade se faz necessário nós, profissionais da educação, materializarmos a igualdade no cotidiano escolar, ou seja, valorizar as diferenças, evidenciar o quanto que vários grupos contribuíram para o desenvolvimento da sociedade brasileira, e é mais do que pensar no preconceito que a criança traz de sua casa. É pensar no preconceito que a criança vive em toda a sociedade, no diálogo com os programas de televisão, com as nossas músicas, que também, infelizmente, contêm muitas ideias estereotipadas, e mais ainda sobre o preconceito e estereótipo que estão presentes no cotidiano escolar. Ou seja, eu entendo que há a necessidade de nós pensarmos também em como dialogarmos com profissionais da educação sobre essa temática, porque nós, nesse processo de formação de profissionais de educação, encontramos muitos profissionais que se dizem valorizadores da diversidade, que se dizem respeitar todos os seus alunos com igualdade, mas esses, infelizmente, não conseguem perceber o quanto eles mesmos tratam de maneira diferenciada as crianças brancas e as crianças negras. E nós podemos pensar isso a partir do material que o professor leva para a sala de aula. Se nós levamos um material de história infantil que tem mais personagens brancos, que esses personagens estão sempre sendo valorizados, nós estamos ensinando para a criança um pensamento dicotômico onde há a superioridade branca e a inferioridade negra. Então, isso é necessário pensarmos. É necessário pensarmos quais são os painéis, as fotografias que estão
não apenas na sala de aula, mas em todo o território escolar. Quais são as festividades que nós estamos comemorando nas escolas? Quais são as crianças que estão sendo convidadas a participar de maneira mais efetiva das atividades escolares? Quem são aquelas crianças que são convidadas a representarem as escolas? Então, assim, é mais do que pensar o racismo, o preconceito que a criança experiencia em casa, mas sim aquele que a criança também experiencia no cotidiano escolar. Você tocou num ponto extremamente importante, porque os últimos dados do INEP mostraram que as crianças negras tinham uma defasagem de aprendizagem em relação às crianças brancas. Correto. Isso foi entendido em parte da educação, ou sei lá, não estou generalizando, mas alguma parte, que as crianças negras não tinham condições de aprender como as crianças brancas, e o que na verdade era um processo inverso. Em muitos casos, essas crianças são tão discriminadas que elas não conseguem aprender pelo fato de serem discriminadas. Quer dizer, e muitas vezes há uma inversão de entendimento da questão. Exatamente. Se coloca, imputa para a criança negra a ideia de que ela não tem condições de aprender assim como uma criança branca. Exatamente. Daí a nossa necessidade de, quando pensarmos o processo de formação dos profissionais da educação, pensarmos essa formação também voltada para a pesquisa, porque é necessário o professor estar sempre com um olhar atento, pensando quais são os elementos que facilitam ou dificultam o processo de aprendizagem. Porque a criança que vive a discriminação na escola, seja ela de gênero, seja ela de raça, fica com uma energia presa que a impede de construir conhecimento, de absorver e até mesmo de guardar esse conhecimento. Porque nós sabemos que a vivência da discriminação no cotidiano escolar, em qualquer outro espaço da sociedade, é um momento de muita dor. E uma pessoa que está sofrendo, que está com dor, não vai guardar uma fórmula matemática, não vai conseguir se alfabetizar. Não vai querer aprender. Não vai querer estar na escola. É verdade. E aí, indo nesse caminho, vai a pergunta do pessoal de Anápolis: como trabalhar a discriminação racial com crianças negras, quando nós, professores, não sabemos como agir e nos relacionar com esse tipo de preconceito? Patrícia. Na verdade, não é trabalhar a discriminação, o preconceito com crianças negras, mas é trabalhar isso com todas as crianças. Na verdade, toda essa proposta, que eu acho que é nova, assim, no sentido da possibilidade de trabalho que a Lei 10.639 coloca, é de que a gente tem que trabalhar isso com todas as crianças, independente de elas serem negras ou não, né? Porque a discriminação e o preconceito, ela envolve relações entre as pessoas também, né? Nós temos um racismo que é institucional, mas nós temos uma discriminação que se dá no cotidiano das relações. Então, todos nós temos que aprender a lidar com isso, né? Trabalhar isso com as crianças pequenas, né? A gente já viu algumas referências, algumas possibilidades, né? E, na verdade, o professor ele precisa ser sensibilizado, mas ele também tem que ter noção da sua responsabilidade no processo, né? Todos nós somos responsáveis pela construção de uma educação mais justa, mais igualitária. Então, o processo de sensibilização ele passa por essa questão da corresponsabilidade. Não é possível falar em educação se não existe um pensamento de que a gente tem que entender que todas as crianças têm direito à educação. E o que a gente observa ainda hoje no Brasil é que existe uma grande diferença no processo, na trajetória educacional das crianças negras se comparadas às crianças brancas, né? E muito motivado pela própria estrutura da escola, pelo próprio currículo que a gente escolhe trabalhar, pela própria forma como os professores trabalham, né? A Eliane já fez um destaque aqui sobre a questão do material que é utilizado, de como que a gente ornamenta as escolas, né? No Dia das Mães, como é que a gente tem feito esses cartazes do Dia das Mães? A gente está contemplando todos os grupos, todas as etnias. Então, a gente tem que fazer uma reflexão sobre o que motiva situações de discriminação na escola e desconstruir isso e construir de uma outra forma mais interessante. Bom, depois do intervalo, vamos continuar a debater os valores civilizatórios afro-brasileiros na educação infantil. Até já.